Olá pessoal, eu sou Cícera do Rego Macedo, designer de interiores. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento no coração dos Jardins. Eu estou aqui no Jardins, esse bairro delicioso, em São Paulo, uma região super legal. E vou mostrar para vocês o apartamento que é um flat. É um apartamento de final de semana. O meu cliente, que é o dono do apartamento, não mora em São Paulo. A execução dele foi conduzida, o projeto e a execução foram idealizados e conduzidos pela Roberta Maranhão Arquitetura, que é minha sócia e parceira aqui em São Paulo. Ela vai dar alguns pitacos no vídeo também. A gente vai mostrar para vocês as soluções de ambientação num apartamento bem pequenininho. Vocês vão ver que ele é bem pequenininho mesmo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Antes da gente subir, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, porque o like, ó, eu tenho certeza que vocês vão dar, porque esse projeto está imperdível. Vamos subir? Olá pessoal, vou apresentar para vocês esse projeto que é um flat aqui nos Jardins, conforme eu falei. Vou mostrar para vocês as nossas escolhas, o conceito geral, como é que a gente idealizou e apresenta esse projeto para vocês. Primeira coisa, uma coisa importante que a gente aplica muito em apartamentos pequenos é a unidade de materiais, o mínimo de opções de materiais possíveis. Por exemplo, o piso, a gente colocou um piso vinílico clicado, que é aquele piso vinílico que você encaixa as peças. Ela tem o macho e a fêmea, eles encaixam uma a uma. O encontro das tábuas é perfeito, é imperceptível e dá um efeito muito legal. Então vocês vão ver que o piso vinílico ele vai até a beira do box. A gente colocou ele no apartamento inteiro. Outro elemento importante a destacar assim, logo de cara são as paredes de cimento queimado. A gente colocou a parede de cimento queimado no apartamento todo. E vocês vão ver que em alguns pontos onde o teto é rebaixado, só 2 pontinhos na verdade, porque a gente está aqui na laje e o pé direito aqui até baixo, a gente subiu o cimento queimado aqui nesse teto e aqui desse lado aqui também a mesma coisa. É um flat, um apartamento de final de semana, como eu falei. Então aqui nesse ambiente, a gente não tem máquina de lavar roupa, secadora, a gente não chegou nem a instalar o cooktop, mas existe a previsão do cooktop, caso em algum momento o cliente queira colocar. Então assim, é um apartamento de final de semana mesmo, mas eu vou mostrar para vocês as sacadas e os detalhes de apartamento pequeno, que eu acho que tem muita coisa legal. O conceito dele é ele ser cimento queimado, com uma madeira. Ele é um apartamento contemporâneo, com pitadas industriais. O que dá a pitada industrial? Esse revestimento cimentício. Mas vocês vão ver que pelo clima dele como um todo, ele é um apartamento sofisticado e contemporâneo. Vocês vão reparar, gente, que os ângulos, esse é uma planta dificílima. Eu, inclusive, separei a planta para vocês observarem, que ele quase não tem ângulo reto. Sabe aqueles projetos pegadinha de faculdade? Quem estudou design de interiores ou arquitetura sabe do que eu tô falando? Pois é, esse é um projeto pegadinha. Então, eu vou mostrar para vocês algumas soluções que a Roberta Maranhão Arquitetura propôs e conduziu e a gente vai apresentar agora. Então, escolhemos fazer um bancadão único de fora a fora, que é uma linguagem muito presente nos nossos projetos, que a gente gosta de tentar minimizar a quantidade de opções de móveis e de materiais, tentar condensar num único móvel. Inclusive, eu comentei isso no vídeo de apartamentos pequenos, nos vídeos que eu gravei, tá lá no canal, não deixa de assistir. Então, olha só, aqui a gente nota a abertura dessa pedra, como é torto. Olha como ela é torta, ó. Ela vai abrindo para cá. É uma parede completamente torta. Então, a gente usar uma peça única que começa fininha e vai abrindo, ela dá uma sensação, dá uma paz, vai alinhando essas imperfeições do imóvel. Então, a gente escolheu usar essa mesma peça para tudo. Nota como conversa bem. Isso daqui é o granito Itaúnas levigado, ele não é polido. Notem que ele é mais áspero, né? Ele é um pouquinho mais natural, digamos assim.
Então a gente escolheu o granito Itaúnas levigado para ser a peça desse apartamento. A gente costuma usar o mínimo possível de materiais. Quando a gente escolhe uma pedra, a gente vai com aquela pedra no apartamento todo. Quando a gente escolhe um tipo de madeira, e aqui no caso a gente escolheu o cumaru, a gente vai de cumaru no apartamento todo. Como a gente escolheu as paredes no cimento queimado, a gente jogou o cimento queimado nos revestimentos. Esse minimalismo, essa unidade de material, essa limpeza de material é uma característica dos projetos do nosso escritório, da Roberta Maranhão Arquitetura, da Sambaíba Arquitetura, dos projetos que a gente curte, apresenta e ensina para vocês. Então, o teto é um teto simples, a gente está aqui na laje, né? A gente poderia até ter colocado um trilho, mas como o apartamento é muito torto, como a planta é muito complicada, a gente achou que o trilho ia dar mais confusão do que paz. Então a gente escolheu um ponto focal único, tem um acrílico ali dando um efeito difuso nessa iluminação, tem os pontos necessários que está aqui em cima da pia e do cooktop. O cooktop não foi instalado porque o cliente não quis, mas existe tomada e previsão aqui para ele, caso o cliente queira. Uma observação que eu vou fazer. Quando a gente deixa a bancada livre, deixa esse vão aqui todo livre, a gente dá uma leveza ao apartamento. Como não é um apartamento que a pessoa mora aqui e a gente precisa aproveitar todos os espaços para armário, a gente optou por colocar apenas esses gavetões aqui na bancada, tá vendo? A gente optou por colocar os gavetões, mas se fosse o caso, caso fosse necessário, inclusive para ter mais espaço de guardar, não seria inviável, nem ficaria ruim a gente descer com esses armários ao longo dessa bancada. Mas por uma questão de leveza, de não ter necessidade, optamos por condensar nesses gavetões pelo uso próprio do apartamento. Nota aqui que tem o cumaru, aí aqui a gente fez a estação da geladeira, colocamos aqui, tem uma pequena adega, que o cliente é um apreciador de vinhos, tem aqui em cumaru também essa estaçãozinha para adega, e aqui um armário em cima da geladeira com as coisas que ele precisa e usa. Aqui, ó, é o espaço para o micro-ondas, olha aqui a tomada, tá vendo aqui já a tomada própria para o micro-ondas, e já existe aqui uma previsão para o uso adequado desse espaço. Aqui do outro lado tem esse bancadão que a Roberta sugeriu, esse aqui é um desenho dela, que é como se fosse uma gravata. Olha que interessante. Ele não é retinho, tradicional, convencional como a gente faz, mas é justamente para encaixar nesse todo torto, digamos assim, e criar uma harmonia, tomar partido dessa assimetria e desses ângulos um pouquinho complicados, e ficou uma peça escultórica. Eu achei que ficou um barato. Acho que a Roberta pode até dar um pitaco aqui, falar pra gente de onde que ela se inspirou e por que ela fez assim. Vai lá, Roberta. Na verdade, é exatamente isso. Não fica com vergonha. Tá bom, tô tenso. Fala, vira É pra cá pra exatamente isso. A gente quis tirar partido desses ângulos complicados do apartamento e aproveitou para dar um toque inusitado, né, nessa bancada. Sair daquela bancada tradicional com espaço de 60 e tanto para o jogo americano, tudo bonitinho. Então quis dar esse toque inusitado e integrar a parte social com a parte da cozinha de uma forma mais diferente. Sabe o que eu acho? Isso aqui me chama a atenção pelo seguinte: o Oscar Niemeyer falava que o apartamento, que o projeto tem que ter um elemento surpresa. Tem que ter um elemento surpreendente, que sai fora do convencional. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, que eu vi que estava já pronto, eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, a Roberta colocou uma gravata aqui. Mas esse elemento que nos surpreende, eu acho que todo projeto pode ter
essa pitada. E o elemento surpreendente aqui desse projeto é essa bancada assimétrica, irregular, mas que acaba compondo e trazendo esse ambiente de estar, que são as duas poltronas onde estão em frente à TV, e integrando com o ambiente ali da geladeirinha, do cooktop a ser instalado e fazendo essa composição, fluindo com o imóvel, que não é fácil. Cissa, por que o armário não foi até o teto? Vou explicar. Por uma questão de leveza do projeto, a gente escolheu parar com ele antes para deixar esse teto mais solto, mais leve, inteiro. É importante ter em mente que quando a gente sobe com os armários até o teto ou desce com os outros até o piso, a gente vai encurtando tanto o teto quanto o piso. É lógico que determinados projetos, dependendo do pé direito, dependendo do tipo do uso, essa decisão ela é feita caso a caso. Eu não tenho uma regra. Eu só uso armário até o teto. Eu só uso armário parando antes do teto. Não existe isso. Isso é analisado caso a caso em cada projeto. No caso desse projeto, eu achei bonito deixar esse alinhamento, essa vista ampla aqui de cima. E também tem a questão do uso. O cliente não mora nesse apartamento. Ele não está ali medindo cada centímetro para guardar e armazenar coisas. Então, a nossa decisão foi arquitetonicamente pensar na arquitetura e nessa vista desse ângulo aqui da cozinha e não diminuímos esse teto. Outro elemento que eu queria falar para vocês, que é um elemento decorativo e funcional, é essa luminária aqui, Bauhaus, que a gente escolheu para colocar aqui em cima da bancadinha. Você vê que ela pode ser usada para cá, e ela é bonita. Então, como a gente fez um teto muito simples, e isso é uma característica dos meus projetos, a gente tem por hábito fazer tetos simples, que do ponto de vista da obra, da execução, não são tetos muito complicados, com muito rasgo, com muitos efeitos, e a gente gosta de valorizar o design das luminárias. Aí escolhemos a Bauhaus do Fernando Prado, que é um designer brasileiro que a gente gosta muito, e usamos ela como um elemento escultórico de valorização do projeto. Gente, só uma observação aqui interessante. Você vê como é que a cliente entrou tanto no clima do projeto que ela escolheu os pratos. É óbvio, gente, pelo amor de Deus, que não vou chegar nesse nível de detalhe que o prato que você come tem que ser conversando com o projeto. Mas como ela comprou as louças para o apartamento, ela acabou escolhendo essa cinza de cerâmica com formas orgânicas, que ela conversa com a decoração do apartamento, como acaba sendo um elemento até bonito, né, na harmonia da escolha da cozinha. Você vê que o conceito, quando o conceito ele tá muito amarrado, ele vai permeando a todos os mínimos detalhes da casa. Pessoal, vamos falar agora da cortina, da escolha da cortina. Uma demanda do cliente é que ele não queria que a janela ficasse totalmente aberta, nem totalmente fechada. O que acontece? Tem um prédio aqui do lado, muito próximo, e a questão da privacidade pegou na hora de sugerir e escolher a cortina. Então, assim, uma coisa muito importante, quando a gente escolhe a cortina, claro que entra nossos gostos pessoais e nossas vontades, o que a gente pesquisa e vê por aí, mas a funcionalidade, que efeito aquela cortina vai dar, a gente tem que levar em consideração na hora de escolher. Então aqui, para ter essa possibilidade de deixar meio aberto, meio fechado, fecha tudo, fecha um pouquinho, e ter esse jogo de luz e sombra, a gente escolheu ter duas cortinas. A persiana de madeirinha, que combina com o estilo do projeto, como ele é todo muito frio do ponto de vista do cimento queimado, essa parede de madeira e esse tipo de persiana, nota que ela acaba fazendo um efeito de painel, entendeu? Porque ela é um paredão de madeira. Usar esse tipo de persiana quando o projeto tem muita madeira ou o projeto tem muita informação, eu já não gosto, eu já fico com o pé atrás. É o tipo da persiana que ela é um elemento forte, ela chama atenção. Então a gente achou que ela casava muito bem aqui. Roberta, por que você escolheu ela até o piso? Você poderia ter muito bem parado ela antes, né? Sim, funcionalmente ela serviria bem até embaixo da janela, mas a gente desceu ela até o piso
para fazer essa composição da unidade, da coisa harmônica, compondo com o cimento queimado. Então a gente optou esteticamente por descer ela até o piso. Tá, porque senão vai ficar aparecendo aquele paredão aqui embaixo e ia ter um desencontro da cortina, uma curta e uma comprida. E uma coisa que eu sempre falo aqui, cortina de tecido sempre até o chão. Quando a gente não pode usar a cortina até o chão, a gente nunca usa a opção de tecido. Esse é nosso estilo, a forma como a gente projeta no escritório. Beta, vamos falar aqui um pouquinho também das pregas? Ih, essa prega é um drama. Essa prega deu treta. Treta, porque aqui não tem forro de gesso. Geralmente eu gosto de embutir a cortina no cortineiro. No cortineiro. Nota que a gente está na laje. Eu falei no início do vídeo quando falei da iluminação. E aí, aqui eu falei, que prega que eu coloco? O pessoal da cortina me convenceu a colocar essa, porque ela cobre o trilho. Mas eu prefiro a prega americana, que ela dá um movimento mais bonito, não fica essa coisa tão formalzinha. Mas essa teve a coisa que cobre o trilho. Então a gente optou por essa, que eu não gostei, tô quase desfazendo. Não, pelo amor de Deus, a cortina tá ótima. Eu vou falar sobre a cortina. Aqui eu costumo usar mais, é a Wave. E a Roberta, ponderando aqui comigo, até me chamou a atenção para uma coisa. A Wave, eu vou colocar a imagem do desenho da americana e da Wave no vídeo para vocês repararem. A Wave, que ela é aquele zigue-zague, ela, quando tá escondida no cortineiro, ela não incomoda porque você não vê o trilho. Quando o trilho tá na laje, quando a gente vê o trilho, a Wave você acaba vendo partes do trilho. Eu confesso que não me incomodo. Luísa também não, o escritório lá do Rio também não. Mas isso tudo é estilo e a gente está hoje aqui compartilhando com vocês alguns toques e pitadas e gostos pessoais na hora da escolha da cortina. Mas essa vai embora. Não! As únicas peças existentes anteriormente ao projeto, que o cliente mandou colocar no projeto e disse que tinha que ficar, eram essas duas poltronas suãs de couro. Então, esse espaço, como ele não vai receber visita, como eu falei, é um apartamento de final de semana, que ele vem só realmente para dormir quando vem a São Paulo, não tinha necessidade de ter um sofá, de ter um bloco de sofá aqui. Então, essas duas poltroninhas, elas fazem às vezes de um ambiente para ler um livro, para ver a TV que está aqui em frente, para bater um papinho. É um ambiente que é um pequeno estar e elas acabaram tendo uma função confortável porque são giratórias e o fato de serem giratórias coloca ela mais organicamente na decoração. Os brises aqui atrás são o elemento que a gente escolheu para dividir os ambientes, para separar. Também não era o caso de colocar um bloco, um painel, um volume, onde ia dar uma sensação de separação muito grande. Esse vazado daqui dos brises, olha aqui, ó, não é um volume, não chega a vedar totalmente, mas ele deixa claro que daqui para lá é quarto, daqui para cá é sala. Então, um outro elemento que eu achei que foi sensacional, que a Roberta foi genial, intuitivamente você vai pensar, brise vou usar madeira, mas nota, ela escolheu revesti-los com a mesma textura da parede. Ele entra também no cimento queimado. Por que isso? Porque se você coloca a madeira aqui, ó, você tem choque aqui de materiais e de formatos. Repara, madeira vertical, madeira horizontal. Um desvalorizaria o outro. Então, no projeto de interiores, a gente tem que estar sempre antenado para saber se as coisas estão harmônicas ou elas estão se repelindo. Você não pode botar dois cachorrões na mesma sala, entendeu? Então a gente colocou força aqui na madeira, na persiana e deixou os brises bem suaves. Eles foram feitos em MDF pelo marceneiro e revestido pela mesma pessoa que fez a textura da parede, que aplicou, na verdade, uma textura que foi comprada pronta. Essa textura deu um trabalho danado para chegar na cor certa. A Roberta queria até um pouco mais areia, um pouquinho mais quente, mas esse foi o tom que a gente conseguiu chegar e eu acho que ficou sensacional esse elemento que divide e ao mesmo tempo integra. Chegamos no quarto. O quarto, ele é
simples e sofisticado ao mesmo tempo. Colocamos 2 mesinhas de cabeceira pequenas, porque aqui não cabia espaço para gaveteiros e para ter uma mesa de cabeceira muito complexa. 2 mesinhas soltas, fáceis de carregar e com 2 arandelas em cima. 2 arandelas simétricas, então aqui a gente tem uma questão de simetria. Esse apartamento é usado por um casal. Se ele fosse usado por uma pessoa só, perfeitamente poderia ter usado apenas desse lado. E a gente compôs dessa forma, de um jeito confortável, você conseguir ter iluminação e mesinha ao mesmo tempo. Porque aqui não caberia, a gente não tem espaço para ter um abajur, para ter um volume em cima de uma mesa. Você vê que a gente está bem enxuto, bem econômico aqui em termos de espaço. Na parte de decoração, a gente usou essa cabeceira, que ela é feita de cumaru, a mesma madeira que eu mostrei para vocês lá da frente, com palha natural. Ela foi executada pelo marceneiro do escritório, desenho da Roberta Maranhão Arquitetura, e essa cabeceira ficou um show. Ela, por si só, ela já deu uma sofisticação e uma leveza para o projeto. Essa gravura do Amilcar de Castro aqui em cima, a gente, por ela ser menorzinha, a gente acha que ela valoriza mais sendo usada de um lado só. Então notem, essa assimetria convivendo com a simetria, ela acaba encontrando um ponto de equilíbrio. Nos lençóis, aqui na colcha, a gente usou o duvet, que é a famosa capa de edredom. Usamos um linho nessa cor um pouco terrosa para dar um pouquinho, para aquecer um pouquinho, já que a gente está no quarto, com essa peseira nessa trança, né? Esse tricô super interessante, pesadão, fazendo um contraste com o linho. E desse modo, a gente tem uma estrutura onde o cliente não tem uma colcha que ele tem que ficar guardando e retirando toda hora. Ele já dorme nesse próprio duvet de linho, que o duvet de linho nada mais é do que a capa de edredom. A gente usa muito nos nossos projetos. É uma solução prática para o tempo de hoje, que você não tem condições de ficar tira a colcha, guarda a colcha, coloca a colcha. E é uma solução bonita, acima de tudo. Então, acho que esse quarto ficou assim uma solução incrível. A gente ele ficou bonito. Ele poderia ter ficado um quartinho sem graça, mas o fato das 2 arandelinhas convivendo com essa cabeceira de palha, a gravura do Amilcar de Castro, isso tudo compôs muito bem. Vamos agora mostrar para vocês a solução que a gente deu de armário. Isso não foi fácil. Pessoal, vamos falar agora aqui do armário. Nota, a primeira coisa, que ali tem uma cortina da janela que está aqui, ó. Tá vendo? Essa mesma cortina com o mesmo acabamento, com a mesma prega, ela está se refletindo aqui do lado de cada cama. Quem olha assim a olhos distraídos não sabe exatamente se aqui é uma janela simétrica conversando com a janela de lá. Só que acontece o seguinte, aqui é um armário. Vamos ver aqui. Eu não posso abrir porque é o cliente, né? A gente está aqui na casa dos outros. Eu não posso mostrar exatamente tudo, mas o que acontece? A gente não tinha profundidade para fazer o armário. Então aqui a gente tinha uma questão séria, que era tão estreito que até para colocar porta de correr foi um problema. Então assim, qual foi a solução que a Roberta deu? Eu achei sensacional. Foi colocar a cortina igualzinha à cortina de lá e você faz a mesma prega e ela cobre esse trecho do armário. Aqui dentro a gente tem uma prateleira, também no cumaru. Nota que a mesma madeira que está falando com o projeto todo, que é o mesmo cumaru desse gaveteiro, com as cavas redondinhas. A gente fez as cavas, não posso abrir porque aqui é a casa dos outros. E aqui a gente tem o varão tradicional com as roupas deles. E então a gente conseguiu incluir um armário onde mal tinha espaço para armário. Então, assim, eu quero falar sobre a cortina na porta do armário. Se ela estiver bem feita, se ela estiver conectando com o restante do projeto, se ela estiver integrada e até nesse caso, especialmente, parecendo que ela é até uma certa janela, você não sabe se aqui tem uma varanda, ela pode muito bem ser usada, pode tomar partido para usá-la, porque ela
acaba sendo uma solução viável para você poder ter armário. Não é melhor ter um armário com a cortina do que não ter armário? Então essa é a nossa dica para você na hora de fazer o seu armário. Se você não tiver condição de fazer uma porta de correr, se você não tiver profundidade, você vai lá, coloca uma cortina bonita integrada com a decoração, ela super funciona, fica show. Não fica mequetrefe. Mequetrefe é quando as coisas são descuidadas e não são pensadas. Pessoal, chegamos agora finalmente no banheiro. Vocês vão ver como é que a gente tem pouco espaço aqui e quais foram as nossas soluções. Primeiro de todos, eu quero mostrar para vocês essa história aqui dessa porta. A gente separou o vaso sanitário e o chuveiro daqui da pia. Usamos para revestir a porta a mesma textura do cimento queimado, notem, para dar essa sensação de unidade, não colocar mais um elemento aqui. Imagina uma porta branca, uma porta de madeira, com detalhe, com acabamentos. A gente não quis isso. Roberta sugeriu e fez o mesmo acabamento até o final, usando esse puxador que é só uma cava, que é a mesma cava que está sendo usada lá no gaveteiro do armário. Nota esse minimalismo nas escolhas e como a gente vai limpando as escolhas de um projeto. E o fato dele ser assim, digamos, limpo, ele não fica sem graça. Todos os elementos crescem e ganham. Esse mesmo cimento queimado, que tem essa importância no projeto, é o que revestiu a nossa bancada. A gente revestiu a bancada toda, as paredes, o frontão, essa face aqui toda. Tudo continua usando o mesmo elemento. Veja que, por uma questão de profundidade, que a gente está num espaço pequeno, a gente optou pelas torneiras de parede. Não é a torneira de bancada. A torneira de bancada ia tornar isso aqui mais estreito ainda. Então usamos uma cuba e torneiras de parede. O espelho solto da parede, aqui tem um perfil metálico atrás, ó, que dá essa sensação de que ele tá voando. E quando eu passo a mão aqui, você vê que essa parede também é torta. A gente tá aqui projetando num espaço difícil. Então, por fim, dessa parte aqui da bancada, vou falar para vocês aqui dessa prateleira, aqui embaixo, onde tem esses 3 cestos. Isso aqui está muito ligado ao uso do imóvel. Se fosse um apartamento onde a pessoa morasse aqui, é provável que a gente preferisse usar um armário, colocar uma portinha aqui de correr e esconder produto, coisa de maquiagem, coisa de banheiro, meu papel higiênico. Mas como é o flat que eu falei que tem um uso específico, a gente achou mais harmônico, mais bonito, mais barato também, usar apenas a prateleira no Cumaru, que é a madeira que a gente escolheu. Ainda sobre limpeza e minimalismo de materiais. Notem que o mesmo piso do apartamento inteiro, ele entra até o banheiro. Por termos optado por um piso vinílico que permite esse uso, a gente entrou com ele até o box. Ele só não entra dentro do box. Agora vamos pro box. Notem que no banheiro segue o cimento queimado das paredes do apartamento inteiro. E a Roberta estava comentando comigo que por ela, se desse, mas tecnicamente não era viável, ela teria colocado o cimento queimado inclusive dentro do box. A sugestão inicial do projeto era usar dentro do box, nos pisos e nas paredes, o granito leivigado, igual aos demais elementos do projeto. Só que acabou que o custo ficou mais caro e o cliente não aprovou. Isso acontece na prática. O que aconteceu? Escolhemos uma pastilha nesse tom, que é um bege acinzentado, que entrou bem no projeto e também ficou simpático. Acho que entrou super bem e dando uma graça também para essa parte do box. Do ponto de vista das instalações, optamos pelo monocomando e o chuveiro lá do outro lado. Chuveiro aqui, monocomando aqui. Dá um conforto, fez escova, não quer molhar o cabelo, você indo aqui, dá aquele banho de inverno e a gente tá com essa disposição bem simples e tranquila de se executar. No lugar do box, aqui no box, a gente não fez porta. Optamos por colocar um para-ducha, que é essa folha de blindex, de vidro, né? Essa folha que vem até aqui,
não cai água pra cá, tem espaço pra você entrar perfeitamente. E esse para-ducha protege de molhar o restante do banheiro. Além de eu achar super bonito, é bem mais barato, porque é menos elementos de ferragens, de porta, da vidraçaria. Então, assim, podendo usar um para-ducha, obviamente que você não vai se molhar inteiro, não vai sair espirrando água pela casa toda. Você consegue usar, e a gente fez. Quero falar sobre o nicho. Roberto também me falou que a ideia inicial era cortar o nicho de fora a fora, fazer um nichão único, dando essa amplitude, que seria realmente mais bonito. Só que tem uma questão de estrutura que passa aqui pelo banheiro e não foi possível. Então foi feito um nicho quadradinho, acompanhando o mesmo revestimento, e é o suficiente também, compatível com o tamanho do apartamento. Chegamos ao final do nosso vídeo. Roberta, o que você mais gostou desse projeto? Gostei justamente dos elementos e dos acabamentos que a gente tá menos acostumado a usar no escritório, que arriscou e que foi assim... Essa coisa de revestir tudo do cimento queimado, né? Tudo do cimento queimado. Foi ousado. A gente não tem esse hábito, não. A gente costuma usar a parede mais branca do que foi usado aqui. Foi a ousadia, que eu falei, foi a experimentação. Então, assim, a bancada irregular, a gravatinha... o revestimento que a gente teve que fazer muitos testes, fez várias vezes testes na parede para chegar na cor. Não foi fácil chegar na cor. Até a cor ficou um pouquinho mais fria do que você gostaria, né? Ficou. Eu queria um tomzinho mais quente, mas esses dois elementos foram, acho que, os que eu mais gostei, porque foram os que a gente menos costuma usar no escritório. Foram inovadores. Foram inovadores. Assim, do meu ponto de vista, assim, para mim, o resumo desse projeto é que o uso do cimento queimado, ele não deixou ele pesado, nem com uma cara industrial muito caricata. Sabe aquela cara assim meio de hamburgueria, meio de coworking, aquela carinha de industrial que tem seu valor, tem seu lugar. Quando o branding ou a ideia foi essa, eu achei que esse projeto ele é um projeto contemporâneo, sofisticado e que tem uma pincelada de cimento queimado. Eu amei. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada pela companhia. Para vocês assistir outros como esse, por favor, ative as notificações para você não perder mais nada. Se inscreva no canal e, eu tenho certeza que vocês gostaram. Dá o nosso like. Beijo, até a próxima.